mas isso é uma coisa que eu queria falar contigo aqui, de cara que tem um programa de entrevista para um cara que tem um programa de entrevista. Tava tendo essa conversa outro dia, acho que foi com o Vilela, do Inteligência. Irmão, como é que você está enxergando esse mercado? Porque é o seguinte, tinha um podcast, dois. O podcast nada mais é do que um programa de entrevista. Sim. Só mudou de nome, é isso, mas sempre existiu. E ele ficou mais longo em alguns formatos, outros, por exemplo, o meu aqui pode chamar de podcast? Pode, mas o meu é muito mais curto. Aí cada um faz do seu jeito. Mas é um programa de entrevista que sempre existiu. Ninguém inventou a roda com isso. Sim. Isso que, só botou uma mesa e microfones mais invocados. Evidentemente, a partir do momento que o primeiro vira... Aí puxa uma tendência, né? E aí 20 vão fazer sucesso. Só que quando 20 fazem sucesso, Brito, o cara vai no teu, ele vem no meu, ele vai no Flow, ele vai no Podpah. Você espremeu essa laranja até o final, irmão. Satura, né? E você não tem rotatividade, né? Porque assim, vai chegar uma hora que você não tem mais quem entrevistar. Sim. E ainda não sei se já chegou essa hora, mas está chegando perto da hora que o próprio cara está falando, cara, eu não aguento mais me expor em podcasts, porque eu falo durante 3 horas. Você não acha que a gente vai ficar esgotado de conteúdo em breve? Cara, eu penso o seguinte, eu tenho essa preocupação também, mas eu trabalho para que o cara queira assistir o meu podcast pela abordagem que eu dou aos assuntos, entendeu? Deixar mais a audiência querendo me ver e querendo, claro, ver o convidado também, mas não é questão de narcisismo. O cara como se fosse um programa e não necessariamente porque realmente isso vai acontecer. Eu quero que fique num nível que o cara, vai um cara que eu nunca ouvi falar, mas eu quero ver porque o Brito sempre leva cara legal lá, eu quero ver se esse cara, de repente, traz um papo maneiro. Como era o Jô Soares. Isso. Ficar menos refém do convidado. Entendi. Porque, dessa forma, eu acho que é o melhor cenário. Por exemplo, o Flow, ele se tornou tão grande que eu assisto mesmo quando é um cara que eu não conheço. Porque se o cara tá indo lá, eu subentendo que é um cara que vai ter algum conteúdo válido, entendeu? Então, eu tenho esse cuidado porque, realmente, os grandes artistas... Existe um número de grandes artistas. Acabou aqueles grandes artistas, se eu for só por essa escada, vai chegar um momento que realmente não vai ter mais. Você, por exemplo, no meio dos grandes artistas do samba, você já tá no talo quase. Quase. Levou todo mundo. Mas nessa minha volta para as entrevistas, porque eu fiquei um tempo sem gravar papo, assim, né? E eu vim com esse pensamento, cara, eu não vou me preocupar em só trazer os grandes, porque nem sempre os melhores papos estão nos grandes artistas. Muitas vezes o grande corte, grande novidade vem de alguém que você... Cara, eu vou dar um exemplo. Eu gravei um papo com um compositor do Castelo de um Quarto Sol, com certeza tu conhece, que é o Vini Santa Fé. É um cara que ninguém me indicou, mas eu ouvi essa música e falei, caraca, esse maluco aí tem um papo diferente. Aí, de repente, ele lançou Pau Perrecido, que é outra música que tá tocando aí, tá nas principais playlists do Spotify. Também um papo todo diferente. Eu falei, caraca, esse bicho deve ter um papo diferente. Para ele ter essas ideias na composição, fui pesquisar um cara novo, ex-atleta olímpico. Falei, cara, que maluco diferente. Vou chamar esse cara, velho, um papo foda. Um cara super articulado, um papo maneiro. Velho, é um cara que não é tão conhecido. Mas se é um cara que senta aqui e vai trocar um papo foda contigo, talvez melhor do que aquele cara que tá estourado lá na... Sabe que eu tenho muita vontade, eu acho que é um projeto longe de se realizar, mas eu tenho muita vontade de entrevistar pessoas normais, desconhecidas. Cara, quem tá fazendo isso é o Maurício Meirelles, foda, eu acho maneiro pra caramba. Mas ele é um gênio também. E ele traz a abordagem do humor e tal, então... se torna... ele consegue fazer você rir da entrevista mesmo que não te agrade, porque ele é engraçado. Eu já não tenho isso. Então, assim, e é difícil você dar o tiro certo. Você pode trazer uma pessoa que não tem nada pra contar, ou que se comunica mal pra caralho. Mas é que eu ouço tanta história, você também, claro, todo mundo. A gente ouve tanta história na rua mesmo, com o dia a dia, com pessoa, superação, história foda, uma história... Porra, pessoa que sofreu coisas que não deveriam e tal. Você fica olhando e fala, cara, nunca ninguém vai saber disso. Essa história é tão do caralho. De repente eu vou abrir o microfone pro cara que vai ficar lá falando a mesma merda e tal. Eu tenho vontade, mas tem aquela outra preocupação. A audiência é uma pica, né? Porque não vai... Sabe uma coisa que eu tô correndo? É o seguinte, o cara entra em contato comigo e fala assim, Brito, me dá oportunidade aí, cara, eu quero divulgar meu trabalho, me leva lá no podcast. Isso é foda, porque às vezes o cara quer ir como se fosse um programa de rádio pra ele divulgar a música nova dele e um podcast... Por mais que seja curto de 1 hora, né? Porque antigamente eu gravava vídeo de 20 minutos, eu achava grande, agora 1 hora é pouco, né? Mas como é que o cara vai sustentar um papo de 1 hora para falar de uma música só? Porque você não sabe nada sobre o cara. Exatamente. Então, assim, o papo, a escolha dos convidados é uma coisa que eu tenho muito cuidado, porque a qualidade do papo está muito direcionada com a qualidade do convidado. Isso não quer dizer do cara ser sucesso. Sim, quer dizer do quanto ele se comunica bem o conteúdo do cara, sacou? O Vini foi um exemplo, o Dinei, que é um compositor foda, amigaço meu também, o papo foi muito foda. Ele não é um cara estourado, mas assim, é um cara super bacana. Enfim, cara, eu acho que a receita tá em você ter uma audiência que quer ver o seu podcast independentemente de quem tá lá. Mas é difícil, você tem que construir uma base. Por exemplo, o Podpah tá nesse nível.
o público do Podpah vai assistir independentemente de quem seja. Vai ver, talvez não fique tanto tempo, de repente se o papo não agradar, mas ele sempre vai estar lá vendo quem foi convidado, entendeu?